Bom dia. Bom dia. Antes da gente iniciar aqui mais um webinar, queria pedir para quem já está aí na sala dar um ok para a gente, por favor, no áudio, na imagem, se está chegando tudo ok aí para vocês, se estão enxergando a apresentação, se o áudio está legal. Dê um joinha, um ok para mim aí, por gentileza, no chat, para ajudar a gente a entender aqui. Marcos, bom dia. Acho que tá ok, né? O pessoal está começando a responder aqui. Glaucio, Alan. Bom, parece que tá ok, que o áudio tá bom, a imagem também. Bom dia, Glaucio. Obrigado aí pelo feedback, gente. Vou só aguardar 1 minutinho aqui, 2 minutinhos, tá? Pessoal entrando. Pra gente dar início aí na nossa última webinar do mês de junho, né? Fechando o mês aí com chave de ouro, com mais esse evento aqui online. Já tem uma galera aí, agradecer a presença de vocês. Alan, Elson, Gustavo tem na área também, Tegon, muito bem-vindo. Felipe, Ricardo, obrigado pela participação de vocês, Tamires, Vitor Hugo. É uma honra recebê-los aqui. Só dar mais 1 minutinho e a gente inicia aqui, tá bom, gente? Aí, ó, o Gustavo já começou a puxar saco lá no site já, ó. Prazer imenso estar aqui com vocês, altíssima qualidade. Esse aí é figura, hein? Obrigado pela sua presença aí, meu amigo. Valeu, Gustavo. Obrigado aí por estar prestigiando. Bom, gente, vai dar 10h05 aqui, a gente vai iniciando devagarzinho, o pessoal vai começar a se acomodar nas cadeiras, né? Nas suas respectivas casas. Tem alguém que já está conseguindo estar no escritório. Graças a Deus a gente está aparentemente caminhando para uma recuperação já, né, de tudo. Isso é muito importante para a gente. Bom, a gente está indo hoje para o nosso 24º webinar. Grande parte deles foi nesse formato agora de pandemia, né, de quarentena, com todo mundo em casa. Um baita desafio para todo mundo se adaptar a essa nova realidade, né? Mas graças a Deus a gente tem visto que tem funcionado bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar, né? Como fazer gerenciamento de vendas em meio a toda essa crise que a gente tem vivido, que a gente tem acompanhado, que é global, né? Não é só para a gente, é uma crise que tem afetado muita gente. Então a gente vai falar um pouco sobre como lidar com tudo isso, tá? Eu tenho a presença aqui hoje do Felipe Santos, eu vou pedir para eles se apresentarem já, do Bruno Kikumoto, além de grandes amigos, são 2 profissionais super gabaritados aí do mercado solar, que vai contribuir bastante com a experiência e conhecimento deles hoje aqui nesse bate-papo para a gente. A ideia desse webinar é um pouquinho diferente dos outros que a gente está acostumado a fazer, né? Não é uma aula propriamente dita, a gente quer passar a experiência, a gente quer passar a vivência de mercado, principalmente do Bruno e do Felipe, né? Que estão ali na linha de frente de tudo isso, tanto na JA Solar quanto no canal Solar. Então a ideia aqui é que seja um bate-papo, uma interação entre nós três e entre vocês que estão participando aqui. Então é legal que vocês interajam, vocês mandem dúvidas, perguntas, se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar de como tem sido a experiência de vocês com vendas em relação a esse momento que a gente tem atravessado, vai ser muito bem-vindo a contribuição de cada um de vocês. Tá bom, gente? Eu vou me apresentar e vou passar a palavra aqui para eles. Para quem não me conhece, eu sou o Raoni Silva, eu sou responsável pelo departamento técnico de engenharia da UIN, nós somos um distribuidor de soluções fotovoltaicas, somos sediados no Rio de Janeiro, mas atendemos todo o Brasil. Aqui no nosso chat, a Lídia, ela está presente aí, tá? Do nosso marketing. Ela vai divulgar para você aqui todos os nossos canais, as nossas redes sociais. Peço que vocês acessem. Para quem não tem cadastro no nosso site ainda, por gentileza, também vá lá conhecer a nossa plataforma. Vai ser muito interessante para a gente. E também nos dê feedback de toda a percepção que vocês têm tido em relação
ao nosso trabalho. Também é sempre bom porque a gente acredita na melhoria contínua. Então, por favor, queria passar a palavra aqui agora para o Bruno. Vou pedir para ele se apresentar, vou pedir para o Felipe se apresentar e logo depois o Bruno inicia aqui o nosso bate-papo. Por gentileza. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, né, para esse bate-papo. Como o Raoni falou, né, mais do que uma apresentação, um bate-papo com vocês, né, abrir o canal aí de discussões, bastante interessante. Tenho certeza que vocês também estão vivendo muitas experiências novas durante esse período. Né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Kikumoto, sou diretor aí do Canal Solar. O Canal Solar aí é um canal, uma plataforma de comunicação, né? A gente está presente aí na internet, nas redes sociais, a gente também tem webinários, cursos, sempre falando aí de coisas do mercado para vocês utilizarem no dia a dia. Prazer imenso, viu, Raoni? Obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado a Lídia, Camila, Nicolas, todo o pessoal da UIN aí, sempre muito atencioso, não só com a gente, mas com todos os clientes aí, a gente ouve falar muito bem, né? É um prazer imenso estar com vocês aqui. Muito bom, Bruno. Prazer todo nosso te receber aqui. Filipão? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Raoni, Bruno, bom dia em especial a todo mundo que está nos acompanhando nesse webinar. É um prazer imenso, né? Uma grande alegria poder estar aqui hoje, né? Compartilhando experiências, compartilhando um pouco de conhecimento, né? Nesse modelo diferente. Fico muito grato aí pelo convite da UIN, né? Estamos começando aí uma bela e duradoura parceria. Então, fico muito grato pelo convite aí de estrear esse novo modelo de webinar, né? Falando um pouco sobre vendas, sobre gerenciamento de crise, que é um tema que está muito forte agora nesse momento, né? Estamos vivendo um período muito sensível agora e realmente é um grande desafio para nós da área de vendas enfrentar todo esse novo normal, né? O que todo mundo está dizendo aí, o novo normal, né? Então, como o Raoni comentou, eu trabalho na JA Solar, né? Somos fabricantes de módulos fotovoltaicos, primeira linha de fabricantes, né? Estamos ali entre os top 5 dos fabricantes de módulos no mundo. Né? O ano passado mesmo fechamos em segundo lugar, né? Como maior fabricante. Né? JA sempre produzindo módulos de alta eficiência, alta potência, trazendo bastante tecnologia para o mercado. Né? Somos líderes na fabricação de células monocristalinas PERC, e agora os módulos também a gente trazendo aqui para o mercado brasileiro e começando essa parceria forte com a UIN. Então, para nós é uma grande honra fazer parte desse time. Maravilha, maravilha, gente. Muito obrigado. Vamos iniciar então, Bruno. Pode ficar à vontade, tá? Para a gente começar falando aí sobre o canal solar. Legal. Preparei alguns slides aqui rápidos aqui só para, né, apresentar o canal solar. Tenho certeza que grande parte de vocês já conhecem, né? Mas mostrar para vocês, né, o que a gente faz, né? Qual que é o nosso propósito aí. Pode passar esse primeiro slide? Isso, obrigado, Raoni. Então, nós somos uma plataforma digital de comunicação, né? Nós somos 100% focados no mercado de energia solar, né? De renováveis, né? Então a gente tem muito conteúdo, notícias, artigos técnicos, webinários, podcasts, sempre falando de coisas do mercado de energia solar, né? A ideia é que a gente passe esses conteúdos de relevância, né, para que vocês, entre outras coisas, né, utilizem nos seus projetos e também aí nos processos de negociação dos projetos de vocês. Pode passar, Raoni. Além da parte de conteúdos, a gente possui também uma área de treinamentos do Canal Solar, né, uma área bem famosa. A gente tem aí cursos para quem já está atuando no mercado, né, para quem está saindo, né, daquele período inicial, né, abriu empresa, fez alguns projetos, está partindo para projetos de maior porte, né, então a gente tem aí cursos que falam sobre a energia solar, aterramento em projetos de energia solar, projeto de cabines primárias, mercado e regulação, né, como a energia solar tem se inserido principalmente aí no âmbito do mercado livre de energia, né. Temos também um curso aí sobre projeto de usinas solares, né, de mini geração, né. O Felipe, inclusive,
o nosso professor que fala sobre módulos fotovoltaicos, é um curso, modéstia à parte, fortíssimo, né, curso completo, a gente fala desde a concepção do projeto até a entrega final da chave na mão do cliente, né, então, a gente tem realmente esse propósito, né, de trazer capacitação para os profissionais que trabalham no mercado, né, e trazer também, não só isso, né, conectar vocês, integradores, distribuidores, né, pessoas profissionais aí que atuam no mercado com os clientes finais. Então, a gente também traz muita matéria falando sobre cases de sucesso, trazendo ali paybacks, como que os integradores viabilizaram os projetos para os clientes deles para que vocês utilizem isso nas vendas de vocês, né? E a gente também tem um curso de vendas, né? A gente fala sobre vendas, sistemas solares, tema do webinário aqui com o Raoni, com o Felipe, com a Win, né? Com a JA. Não é fácil a gente lidar com essas questões de vendas, né? Principalmente agora nesse período conturbado que a gente passa, né? Tudo é difícil, na verdade, não só vendas, né? Mas a gente vai contextualizar melhor isso daí ao longo do webinário. Pode passar aí, Raoni. Então, a gente tem, como eu falei, conteúdos, né, especiais, né, Papo Solar, é um podcast que a gente traz aí os personagens, né, os grandes personagens do setor solar. O Felipe já esteve lá falando sobre tecnologias, né, a gente logo vai ter também o pessoal da Win falando lá sobre a atuação da Win também no mercado, né, webinários, temos o nosso canal no YouTube também, convido vocês a acessarem aí, canalsolar.com.br, tem bastante matéria legal. Até a Lídia dividiu aqui com vocês aqui na área aqui de comunicação, né, do webinário, um artigo aí que o canal publicou falando sobre a plataforma, né, virtual da Win. A propósito, né, queria dar o parabéns a vocês, é muito completa a plataforma mesmo, né, eu já fiz ali algumas simulações, né, como todo mundo estava falando que é bom, né, eu falei, deixa eu conferir se é bom mesmo, né, me perguntando se era bom, como é que eu vou dar a minha opinião, e, assim, sensacional, tá? Parabéns aí, mais uma vez, por essa iniciativa de vocês, né? Uma ferramenta a mais aí também para o pessoal que está no mercado aí poder alavancar as vendas deles, né? Pode passar, Raoni. E por fim aqui, né, somos referência, né, no mercado, né, entre vocês, né, a gente está sempre trazendo coisas novas, né, então, desde fabricantes, distribuidores, integradores, né, a gente também tem aí várias concessionárias, né, referenciando artigos técnicos do canal solar em suas normas, né, que é um exemplo da Equatorial, né, uma distribuidora lá de Maceió, que traz na sua norma lá algumas menções, artigos que foram publicados no canal. Então, mais uma vez aí, www.canalsolar.com.br, acessem diariamente, sempre tem coisa nova e importante para vocês. Pode passar, Rony. Então, vamos lá, vamos falar primeiro aí, vamos começar a falar sobre essa questão, né, de como gerir o seu processo de vendas aí nesse período, né, primeiro de tudo, viu, pessoal, assim, tudo que vai ser dito aqui não é verdade absoluta, né, tudo baseado na experiência que a gente tem, né, e a gente tem algumas experiências em algumas crises, mas numa crise como essa, né, não vou ficar chovendo no molhado, né, uma crise sem precedentes, a gente teve o mundo parando, né, tudo, né, eventos esportivos, os comércios, né, não essenciais parando no mundo todo, então, assim, não há verdade absoluta, né, mas antes até de falar do processo de vendas, né, começar falando sobre algumas coisas importantes, né, que a gente tem visto, né, primeiro de tudo, né, parece que o pior já passou, né, no começo da crise, a gente tem a equipe comercial aqui do Canal Solar, né, a gente, além dos cursos, a gente tem outros produtos, né, e no começo ali a gente começou a quarentena aqui no Canal Solar no dia 17 de março, né, ali nos últimos meses do mês de março e principalmente em abril, existiam até pessoas, né, profissionais, empresas que se sentiam ultrajadas, né, de receber uma ligação para comprar alguma coisa, né, e achavam, né, que o momento, enfim, né, não era o momento para se vender, né, mas, assim, né, as coisas não pararam, né, os processos, né, os problemas das empresas e das pessoas, eles não acabaram, né, a gente continua, né, trabalhando para
oferecer algo, né, para melhorar esse cenário aí de dificuldades, enfim. Mas a gente já vê que hoje, né, passado aí, principalmente após o mês de abril, né, aqui eu posso falar da experiência que a gente teve no Canal Solar, o mês de abril foi um mês realmente delicado, né, mas acho que a partir de maio, agora, principalmente no mês de junho, a gente nota aí que há um processo, né, parece que o pior já passou, o processo de retomada está caminhando, né. A gente também, como tem muito contato com todos os players aí do mercado, desde fabricantes, distribuidores, integradores e até clientes finais também, né, através aí das nossas plataformas, a gente vê, né, que o número de projetos começou a aumentar, né, de uma forma mais tímida ali em maio, e em junho a gente já vê até alguns integradores que estavam, né, com várias pessoas em casa, né, instaladores, contratando até gente, né, para conseguir dar conta aí de todos os projetos que estão entrando. Então, a gente precisa, né, ir acompanhando, né, a primeira coisa que eu digo é mantenham-se informados, né, mantenham em contato com as pessoas do mercado, né, costumo dizer, né, até entre integradores, né, não há concorrência, muitas vezes vocês se ajudam, eu vejo isso, eu noto isso, né, então, manter essas discussões, manter as conversas, né, se manterem informados, né, a respeito de como o mercado está andando, né, e aí existem alguns indicadores importantes, né, que a gente precisa acompanhar também, né, taxa de juros, né, no mês passado a gente teve aí um movimento importante, no mês passado, não, desculpa, na semana passada, né, nesse mês ainda, a gente teve um movimento importante aí do Copom, né, que anunciou uma queda expressiva de 0,75% na taxa de juros, né, a taxa anual. Então, isso, de uma certa forma, acaba estimulando, né, o nosso mercado. A energia solar é um investimento, né, e quando você tem um cenário de baixo juros, né, o investimento em energia solar, ele se potencializa, né. Porque o que o cliente faz? Qual é a conta que ele faz? Compensa eu deixar esse meu dinheiro em algum investimento, né, em um banco, em alguma carteira, ou compensa eu tirar ele dessa carteira que eu tenho e investir em energia solar, né? Mesmo antes daquele cenário, né, lembra quando a gente tinha um cenário de juros caótico, né, lá batendo em 8%, 9%, 10%, você fazia a conta, o investimento em energia solar já compensava, né? Hoje, então, né, sem dúvidas nenhuma, isso é mais do que vale a pena, né? Aí a gente tem que acompanhar também, vai ter um temor agora das instituições de crédito, né, não vão, o risco aumenta também, né, com a parada da economia, mas a gente acredita aí que os bons pagadores vão continuar tendo créditos, né, e aí está a primeira dica, né, busquem, né, segmentem, a gente vai falar mais para frente sobre segmentação, mas segmentem os seus clientes naqueles caras que, primeiro, sofreram menos com a crise, né, e segundo, que tem, né, uma história mais longínqua no mercado em que eles atuam, né, que tem aí um capital, né, possui garantias, né, para dar né, ao banco, né, caso, para conseguir um empréstimo, né, para conseguir um financiamento, então isso vai fazer bastante diferença, né. A gente tem que acompanhar também a questão aí da situação cambial, né, grande parte dos custos de um projeto fotovoltaico depende de equipamentos, né, a gente sabe que grande parte dos equipamentos vem de fora, né, então essa questão cambial também a gente tem que acompanhar, né, apesar de que, né, tudo que está sendo feito de previsão aí, principalmente na questão cambial, a gente vê flutuações, né, mas não tem jeito, tem que acompanhar, né, e aproveitar os momentos. A gente teve esse mês aí, no início do mês, na primeira quinzena, uma baixa, né, do dólar, né, então, algumas empresas fizeram os movimentos, enfim, de pagar, né, as contas que estavam atreladas em dólar, e isso fez com que os preços dos equipamentos ficassem competitivos. Então, muito do que a gente tem visto também nesse mês de junho tem a ver com essa questão, né. E outro ponto também importante que a gente precisa, né, nesses momentos, é encontrar coisas novas, né, e a gente tem novas tecnologias chegando, né, a tecnologia de armazenamento, uma coisa que vem pedindo passagem, né, há algum tempo, e a gente vê, né, cada vez mais as pessoas falando, as empresas falando em baterias, projetos com armazenamento estão
saindo do papel. Recentemente, a gente anunciou no Canal Solar um grande projeto de microrrede, né? A gente falava no passado não, né? Até um tempo atrás, a gente falava em microrredes como sendo uma coisa do futuro, né? Uma coisa longe da gente, né? E a gente já tem casos aqui de microrredes instaladas no Brasil, né? Por exemplo, esse que a gente anunciou, um sistema de irrigação, né, foi com módulos da JA, inclusive, né, aproveitando que o Felipe está aí, né, é um projeto bem interessante, né, em que os produtores que decidiram, os produtores agrícolas que decidiram investir nesse projeto, né, conseguiram enxergar que, colocando energia solar num sistema que antes era tocado somente com gerador a diesel, ia trazer um benefício da redução de custo, né, do consumo do diesel, manutenção, e também um ganho de produtividade, né, porque com esses custos diminuindo, você conseguiria irrigar mais essas áreas. Então, a gente tem que sair fora da caixa aí, né, desculpa aí o clichê, né, mas a gente tem que encontrar esses clientes que têm as melhores atratividades, e mais do que isso, saber mostrar para eles esses benefícios. Pode passar, Raoni. Né, e uma mensagem também importante que a gente que eu quero deixar aqui para vocês, né, é que o mercado de energia solar ele é muito forte, né, a energia solar ela está muito forte. A gente tem um grande trabalho sendo feito pelos próprios integradores, né, por todos os agentes do setor, distribuidores, né, agentes de comunicação, como é o caso do Canal Solar, principalmente das associações, né, e aí eu queria enaltecer o trabalho que a Absolar tem feito, a Absolar e a BGD também, né, mas sobretudo a Absolar tem feito um trabalho muito consistente, né, envolvendo várias camadas aí da sociedade, né, desde o poder executivo, legislativo, né, trazendo à tona, né, a relevância da fonte solar. A gente gerou esse ano 37 mil empregos até maio, né, mesmo em período pandêmico, é uma participação, um número muito expressivo, né. Então, querendo ou não, né, o que a gente vai precisar daqui para frente para retomar é muito emprego, né, a gente vai precisar de dinheiro ser injetado na economia, que a economia se sobressaia, né, que ela consiga realmente decolar. E o setor solar ele vai ter um papel importantíssimo nisso, né? Então, a gente espera aí que alguns incentivos, né, aconteçam, e eu acho que é isso que é muito importante. Quando a gente teve lá aquela crise há algum tempo atrás, né, acho que em 2009, né, teve uma crise muito grande, né, o setor solar praticamente não existia, né, e depois, na saída ali, no fim do governo da Dilma, né, a gente teve aquela questão do impeachment, né, a gente já estava ali num período de decrescimento da economia muito forte, né, o mercado solar, ele era pouco conhecido, né, então as empresas, ali em 2014, 2015, a gente, né, eu lembro aí que eu trabalhava também integrando, né, a gente ia fazer visitas nas empresas e as empresas não sabiam o que era energia solar, né, as pessoas recebiam a gente dizendo, outro dia apareceu um cara aqui oferecendo um gato para mim, né, oferecendo uma solução que ia resolver o problema, mas a FV, depois o cara estava envolvido com gato, né, então não existia, né, um conhecimento das pessoas, e hoje isso não é o que acontece, a gente vê que as pessoas conhecem a energia solar, identificam, sabem qual que é o valor que a energia solar traz, então isso, querendo ou não, também é um ponto positivo para que a gente, apesar desse momento difícil que a gente vive, né, a gente tenha a energia solar como uma força e sendo aí reconhecida pela grande parte da sociedade. Se eu não me engano, tem uma pesquisa da Absolar também que fala que 93% ou algo do tipo aí das pessoas que foram entrevistadas querem ter energia solar em casa ou no seu estabelecimento comercial. Então, isso mostra a força que o setor tem. Pode passar, Raoni. E aqui o último recado, aí, antes de eu passar para o Felipe, né, um recado importante, né, que eu quero dar para vocês, né, estruturem o teu processo de vendas, né, a gente vê, como eu falei, a gente conversa muito, né, com todos os players do mercado, principalmente com integradores, então a gente conversa com integradores que estão dando muito certo,
integradores que vêm falar com a gente porque, né, não se encontraram ainda. E grande parte das vezes a gente nota que a diferença entre aqueles caras que estão dando certo e aqueles que estão, né, apanhando um pouco mais é o processo de vendas. Né? Os caras que estão, né, despontando e que tem ali uma fábrica realmente de projetos fotovoltaicos são aqueles caras que têm um departamento de vendas bem estruturado, com vendedores internos bem treinados, né? Vender energia solar não é fácil, ainda mais quando a gente tem que vender, além de tudo, qualidade, né? A gente sabe que algumas vezes a gente se depara com concorrências, né, que não utilizam, né, não tem os mesmos critérios que vocês têm, né? Então, de escolha de equipamentos corretos, né, de fazer o projeto da forma correta, utilizando os conceitos que devem ser utilizados. Então, vender energia solar não é fácil, vender qualidade também não é, né, e para que vocês consigam ganhar isso, vocês precisam ter uma equipe de vendas qualificada. Né, investir também em CRMs, eu vejo muitas vezes o pessoal, às vezes, deixa de atender, né, um cliente que está até mais quente do que um outro, né, para fechar a venda, né, e acaba perdendo o bonde, perde a venda para o concorrente por não falar, né, com os clientes, né. Então, investir em uma ferramenta de CRM, existem CRMs aí que são gratuitos, né, outros que não são gratuitos, mas também não possuem um preço abusivo, né, listei alguns aqui, RD Station, Salesforce, Pipedrive, né, são ferramentas que vão possibilitar que você estruture o teu processo de vendas, né, que você não perca, né, essas vendas que estão mais iminentes, que estão mais próximos ali do fechamento, tá? E sempre, né, uma outra coisa importante também é que o CRM, ele te ajuda a entender, né, a estruturar, né, as tuas ações de acordo com o momento do teu cliente, né? Isso também é uma coisa que eu quero deixar aqui de recado para vocês, né? Não deixem de falar com os clientes de vocês, né? Mesmo aqueles clientes que agora não estão no momento de fechamento e que estavam eventualmente numa posição próxima de fechar, né, antes da entrada da pandemia, né, procurem, lógico, né, dentro da etapa que eles se encontram, estabelecer comunicação, trocar ideia com eles, trazer informações, como é que o mercado de energia solar tem caminhado, trazer algumas novidades, né, manter sempre esse relacionamento é muito importante. E esses CRMs, inclusive, eles te ajudam aí a organizar, né, para você estar falando com os caras no momento certo, também não sendo invasivos, né. E, assim, uma outra coisa também, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, que às vezes o pessoal fala, não, mas eu não tenho tempo de estruturar, né, o período ele está conturbado, né. São nesses períodos, né, exatamente nesses períodos em que as dificuldades são maiores é que a gente tem que parar e organizar, né, senão a gente acaba entrando naquela loucura, né, deixa a emoção falar mais alto do que a razão, né, e aí às vezes a gente acaba não se organizando, acaba não se estruturando, e a performance, né, do teu processo de vendas, ele vai lá para baixo, né, então, esses são os recados que eu queria deixar. Tenho certeza absoluta, né, que vocês também têm várias experiências para trocar com a gente. Coloco aqui para vocês o canal aberto, né, a gente vai responder algumas perguntas que eventualmente vocês venham colocar, né, e assim, né, deixar também esse recado, né, o empreendedor, ele sempre encontra soluções para os problemas, né, o empreendedor, ele sempre busca soluções para os problemas que a gente está vivendo, né, e tenho certeza absoluta, né, que dentro aí das operações de vocês têm buscado cada vez mais encontrar, né, meios para trazer, né, para esses clientes de vocês aí soluções, né, a gente tem visto, né, fora aqueles indicadores, a gente tem visto que a conta de energia, ela não vai diminuir, né, ela vai aumentar, então, né, continua, né, o nosso mercado continua com relevância, né, então está na nossa mão, está nas mãos nossas aí, trazer esses benefícios para os clientes finais, né, para os investidores, para que eles optem por ter energia solar nos seus estabelecimentos. Raul, eu acho que é isso aí, vou deixar aqui um pouquinho aqui para o Felipe também, que ele tem bastante coisa boa para falar aí para nós aí. Maravilha, Bruno, maravilha. Muito bom
todos os comentários feitos até o momento aqui. O pessoal já começou a interagir. Importante falar que a gente vai passar a palavra agora aqui para o Felipe, mas a gente vai, um pouco mais para o final do webinar, a gente vai fazer uma interação maior aqui, discutir sobre alguns assuntos, ouvir a opinião de vocês, mas vamos prosseguindo aqui por enquanto. Felipe, pode nos dar a honra, por favor? Vamos lá, Raoni, Bruno, novamente um bom dia especial a todos. Eu procurei aqui trazer uma visão assim, mais de empreendedorismo, né, focada ali no empreendedorismo, para que a gente possa fazendo alguns links, né, do que está acontecendo, né. Eu sempre gosto muito de olhar situações como se a gente estivesse de cima de um helicóptero, né. Então, a gente está aqui em cima do helicóptero e a situação está acontecendo, né. Então, acho que o primeiro passo, né, para a gente fazer um bom gerenciamento de crise é a gente olhar a coisa de uma forma holística, né? E entender o que está acontecendo, né? E principalmente pensar, poxa, isso não é só comigo, né? Não é só comigo que está acontecendo isso, né? O mundo inteiro está passando por uma dificuldade, né? Então, quando a gente sobe ali em cima de um helicóptero e olha de fora, a gente está olhando de fora, né? A situação, olhando de fora os problemas, né? Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria, né, de deixar. E, afinal de contas, empreendedorismo é a arte de fazer acontecer, acima de tudo, né? Igual o Bruno comentou agora há pouco, né? O poder do empreendedorismo, né? Realmente as crises vão embora, voltam, e o empreendedor está ali, sempre firme e forte, realmente fazendo a coisa acontecer. Estou vendo aqui o pessoal comentando, empreender no Brasil não é fácil. Realmente, empreender no Brasil é um cenário muito complexo e vai muito de encontro com o que eu vou colocar aqui agora, né? Essa questão do mundo VUCA, né? O Brasil, então, nem se fala, é o país VUCA, né? É um termo que tem sido bastante utilizado na área de negócios, né? Esse mundo VUCA. Realmente, o mundo, ele está totalmente mudado, a cada dia mais mudando, né? E ele representa realmente essa questão do mundo VUCA. O que significa isso, né? O que é essa imagem, o que é esse mundo VUCA? Eu não sei se alguém já teve ali um conhecimento, já estudou sobre esse tema, né? Mas é muito importante entender o contexto onde a gente está inserido, né? Então, esse termo, né, do mundo VUCA, ele surgiu pelo Exército dos Estados Unidos, ali na década de 90, foi um termo que começou a ser utilizado no Exército para contextualizar o mundo pós-guerra, né? Então, realmente, a primeira mensagem ali é que a gente tem que estar bastante preparado, né, para enfrentar os desafios e enfrentar essas guerras do dia a dia, né? E realmente a gente só está bem preparado a partir do momento que a gente conhece muito bem o cenário, né? Então, esse é o cenário, né? Estou procurando trazer aqui o cenário global do que nós estamos vivendo, né? Dos novos desafios que a gente está vendo, né? E a partir do momento quando a gente entende o cenário, né, a gente começa a assumir o controle da coisa, né? Ao invés da gente culpar um ou outro, culpar uma situação ou outra, né? O empreendedor é isso, né? A gente buscar assumir o controle dentro do possível, né? E reduzindo os riscos, né? Então, o que significa ali esse mundo VUCA? Né? VUCA vem da terminologia em inglês, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Esse é o mundo VUCA, né? Quais são essas características do mundo VUCA, né? Ou seja, volatilidade. Hoje a gente vive um mundo super volátil, né? As coisas estão mudando assim, da noite para o dia, né? O Bruno comentou, por exemplo, agora sobre taxa de juros. Nunca na história desse país a gente teve uma taxa de juros tão baixa, né? Quem está acompanhando aí, quem está acompanhando as cotações de dólar, por exemplo, né? A gente estava há 6 meses atrás, né? Vamos contextualizar aqui, quando a gente começou a conversar com a WIN, né? Poxa, vamos fazer uma parceria, né? JA, WIN, fornecimento. A gente começou uma negociação com o dólar a 4,30, há 6 meses atrás, né? E a gente já bateu 5,
né, bateu 5,80, né, é uma coisa muito volátil, né, uma situação que as mudanças estão acontecendo a todo momento, né? Dentro dessa volatilidade, né, e dessa incerteza, eu queria chamar a atenção também para um dia emblemático que nós vivemos ontem, né? Diria que para a humanidade, né? No dia 29/6/2007, o Steve Jobs estava lançando o primeiro iPhone. Então, né, há 13 anos atrás, o primeiro iPhone era lançado. E aí o pessoal chamava o Steve Jobs de maluco, né? Ele queria revolucionar os aparelhos celulares, né? Os telefones, a forma de comunicação, né? Naquela época, lá em 2007, nesse mesmo ano, a Nokia estava estampada na capa da Forbes, né? Como a empresa do momento, né? Vendendo 1 bilhão de aparelhos celulares naquele ano. 1 bilhão. Naquela época, a Nokia tinha 60% de market share global. Você imagina você ter 60% do mundo na mão. É muita coisa, né? E hoje, a Nokia tem 6% de market share. Né? A Apple já vendeu mais de 2 bilhões de aparelhos. Então, é isso que o mundo moderno, né, onde nós estamos vivendo, representa, né? Ele traz essa volatilidade, essa incerteza, né? É quase que impossível a gente prever o que vai acontecer no futuro. A gente não está conseguindo fazer um planejamento, né? Antigamente, as empresas, né, quando a gente estudava ali planejamento estratégico, vamos fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Vamos fazer um planejamento de 5 anos, né? Quem já trabalhou, já trabalhei em várias indústrias multinacionais, sempre a minha carreira aí, trabalhei bastante tempo com indústria automotiva, né? A indústria automobilística, ela é muito sólida em planejamento, né? Para vocês terem uma ideia, para se lançar um carro, é algo em torno de 3 a 5 anos. Você imagina, o fabricante de veículo hoje tem que pensar o que o consumidor do futuro vai querer, projetar um carro que vai ser vendido daqui 3 anos. Né? É um desafio enorme. Então, as empresas andavam muito nesse passo a passo ali de 5 anos. Como que a gente vai fazer um planejamento de 5 anos agora? Não dá mais, né? É praticamente impossível. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 meses. Né? Então, essa é a incerteza do mundo VUCA. Né? E essa complexidade. Né? Cada dia mais os problemas estão se tornando mais complexos. Né? Como que nós vamos resolver essa questão dessa pandemia? E, principalmente, a complexidade se dá pela interconexão. Né? Ou seja, uma coisa que aconteceu lá na China, nós estamos sentindo um efeito aqui no Brasil. Parou o mundo inteiro, né? Está tudo conectado, né? Através da internet, através das redes sociais, então tudo é conectado. Então é tudo muito mais complexo, né? Da gente resolver. E por último, a ambiguidade, né? A falta de clareza. O que era certo no passado já não é mais, as certezas que a gente tinha, né? Os resultados que a gente tinha, né? A gente sempre ação e reação, né? Então, eu tomo uma ação, meço o resultado. Tomo uma ação, meço o resultado. Então, ao longo do tempo, a gente foi construindo essa base de conhecimento. E, de repente, essa base de conhecimento, de repente, em algumas situações, já não se vale mais. Né? Hoje a gente vê, né, na economia moderna, né, o que está acontecendo, né? Grandíssimas empresas ruindo da noite para o dia. E novas empresas começando e explodindo, né? A gente vê ali, por exemplo, o caso dos unicórnios, né, no universo de startup. Os caras, da noite para o dia, passam a valer $1 bilhão, né? Com certeza tem todo o esforço e todo o planejamento por trás, mas é uma coisa muito mais ágil, muito mais rápida, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer o cenário, né? Esse é o principal ponto. O cenário é esse, não tem muito o que a gente fazer e está meio que fora do nosso controle. Então, por isso que eu acho que o primeiro ponto ali para uma gestão de crise em vendas é a gente entender que esse é o cenário que a gente está defrontando. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o primeiro ponto que eu já queria começar deixando aqui, né,
é realmente essa preparação. A preparação, essa disciplina para a gente se preparar, ela é fundamental, né? Então, o Bruno já trouxe aqui várias soluções que o canal solar oferece, é uma forma de preparação, né? Conhecer o cenário, conhecer o mercado, conhecimento técnico, né? A busca por conhecimento, ela é fundamental agora, né? Como que a gente vai contrapor, então, né, esse mundo VUCA? Quais são as soluções para a gente minimizar, né, ou mitigar esses riscos, né? A gente tem uma clareza de visão, né? Então, as coisas são voláteis, vamos estabelecer um planejamento, né, minimamente claro do que a gente pretende fazer, um posicionamento aqui, muito importante essa questão do posicionamento para nós aqui da, da, da nossa área de fotovoltaico, né? Igual foi os colegas comentaram, né? A concorrência é muito grande, então a gente tem que se posicionar, né? Não dá para a gente muitas vezes entrar só em discussão de preço, preço, porque isso é uma visão de curto prazo, né? Eu vou ganhar aqui, lá na frente a empresa vai entrar em dificuldades financeiras, eventualmente, e pode, né, entrar com maiores complicações, né? Então, o posicionamento aqui é muito importante, né? O entendimento, né, para a gente reduzir essa incerteza, é buscar conhecimento, tanto conhecimento mais macro, né, isso que eu estou procurando trazer aqui já é um outro ponto de vista mais macro, né, do que o mundo está trazendo, né, tanto conhecimento técnico, né, através dos webinars promovidos aqui pela WIN, tem uma série de webinars muito bons, o próprio canal solar, então buscar esse entendimento, né, a gente não pode errar por ignorância, né, a informação hoje em dia está muito disponível, né, está tudo muito disponível, uma série de webinars gratuitos, né, todas as grandes universidades aí colocando webinars gratuitos, né, se entrar na página da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que é uma grande escola de negócios, tem um monte de webinar lá aberto, né, então conhecimento, né, a clareza vai vir através desse conhecimento, a partir do momento que a gente tem um conhecimento da situação, nós vamos buscar ter uma clareza, né, e agilidade para as mudanças, essa é a principal mensagem aqui para a ambiguidade, né, aqui vem muito, não sei se os colegas aí, né, nosso público já ouviu falar na metodologia Agile de gestão de projetos, né? Para nós aqui do setor, né, gestão de projetos é muito importante, né? Então, qual que é basicamente a filosofia, né, por trás disso? A gente tem que ter um rumo, né, para onde a gente está pretendendo ir, mas não se prender muito assim, a 100% de clareza, porque não tem como mais a gente ter 100% de clareza. Então, a gente tem que ter um rumo para onde a gente quer ir, um posicionamento, e vai. E tem mecanismos para a gente detectar se a coisa está andando ou não, de acordo com o planejado, e mudar a rota, né? A gente tem que mudar a rota rapidamente, de acordo com os resultados, né? Então, são esses os desafios do mundo VUCA, né? Para nós aqui do setor fotovoltaico específico, né, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto aqui mais específico, né, que é o seguinte: o primeiro passo para a gente reduzir crises em vendas é a gente tentar evitar que as crises aconteçam, né. Então, eu sempre que a gente dá os treinamentos, né, eu dou bastante treinamento lá com o Canal Solar, e agora vamos começar realmente uma parceria muito forte aqui com a WIN, né, mais treinamentos técnicos e também de empreendedorismo, né, a gente sempre tem, uma coisa que eu sempre ressalto, o sistema fotovoltaico, ele é para durar 25 anos, 25, ou 30, dependendo do módulo que a gente está usando. Então, considerando esse contexto do mundo VUCA, né, pensando, por exemplo, na Nokia, né, no caso que a gente discutiu agora há pouco, a solidez de trabalhar com bons parceiros é fundamental para a gente evitar futuras crises. Então, a gente está aqui trabalhando com a WIN, né, que tem um grupo gigante, muito forte por trás, o grupo All Nations, né, então a WIN tem escolhido bons parceiros, né, no sentido de empresas mais sólidas, né, hoje a WIN já trabalha com um grande fabricante do nosso setor, né, muito respeitado, estamos começando a nossa parceria agora,
Então, é muito importante no nosso setor fotovoltaico a gente se unir realmente nesse sentido de buscar essa solidez, estudar muito bem quem são os fabricantes que a gente vai trabalhar, né? No fim, vale aquele ditado que a avó ensinava para a gente, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Então, vale a pena a gente insistir nesse posicionamento de se trabalhar com fabricantes de boa qualidade, fabricantes de boa solidez, buscar entender, né? Existem hoje, a informação é toda aberta, né? Existem hoje muitos rankings, muitos ratings, né? Que vão colocar ali quais são esses fabricantes, por exemplo, né? Como é que eles estão posicionados, porque, de novo, 25 anos. Então, não dá para a gente falar com certeza absoluta que a JA vai estar viva daqui 25 anos, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui 25 anos, né? Mas a gente está procurando reduzir muito a probabilidade, né? Ou seja, a JA é uma empresa de capital aberto, né? Tem capital aberto na bolsa, está super bem ranqueada nos índices de bancabilidade, né? Então, reduz drasticamente o risco, né, para o futuro da gente criar uma nova crise, né? E então essa é uma grande mensagem aí que eu gostaria de deixar com relação a essa questão do mundo VUCA, né, para o nosso aplicação para o nosso setor, né? E como que a gente supera essa situação, né? Através bastante da nossa resiliência, da nossa flexibilidade, né? Agir rapidamente diante das mudanças, né? Buscar uma gestão eficiente. E aí eu queria trazer um conceito aqui de resiliência um pouco diferente. O Bruno que gosta dessas explicações, né, Bruno? Porque minha formação é engenharia de materiais, né? Então, o engenheiro de materiais, ele busca traduzir tudo para alguma coisa sólida, palpável, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade nas aulas, confesso aqui que explicar eletricidade, né? Porque eletricidade, né? Puxa vida. Fica complicado. Não dá pra gente... né? Vamos fazer de conta, então, que o elétron é a água andando dentro do cano. Tem que ter alguma coisa palpável ali. Eu não consigo ficar assim, intangível, né? Então, sempre que a gente vai dar as aulas lá sobre módulo, a gente sempre busca, né, esses exemplos aí mais palpáveis, né? E eu trouxe essa reflexão aqui sobre resiliência do ponto de vista de um engenheiro de materiais, porque, na verdade, a resiliência ela surgiu na engenharia de materiais, né? Eventualmente, alguns dos nossos colegas que estão acompanhando o webinar aí já devem ter visto esse gráfico em algum lugar, deve estar se perguntando aqui o que esse maluco está fazendo, né? Vi isso aí na minha aula de materiais metálicos, vi na aula de curso técnico em metalurgia. Então, só para explicar bem sucintamente o que é a resiliência, né? O material é um termo que vem realmente da engenharia de materiais, né? Um termo dos materiais. E é feito um teste, basicamente é feito um teste onde a gente faz um corpo de prova, puxa de um lado e puxa de outro, né? Está aplicando ali uma tensão no material, né? E aí vai medindo quanto que esse material vai se deformando. Tem um equipamento, uma máquina que faz isso. Então eu estou aqui, ó, né? Estou aqui com a minha caneta aqui, eu estou puxando ela, tensionando e vou medindo a deformação. E aí é traçada essa curva, deformação por tensão. Quanto mais eu estico, quanto mais eu puxo, vai aumentando a deformação. É natural, né? Quem já pegou ali um material foi puxando, né? Ele vai deformando. Só que todo material ele tem uma área onde eu aplico uma deformação, uma tensão, e ele volta. Então, é a zona elástica que a gente chama, que é o efeito mola. Então, a resiliência é isso. Essa é né, peguei até um gráfico aqui de um livro de materiais aqui. A resiliência é isso aí. É a gente trabalhar dentro dessa área onde a gente está puxando e volta, né? A gente tem um limite, uma elasticidade. E é importante a gente saber que a partir de um certo limite, ele muda, né? A característica e não volta mais. Então, por que eu estou fazendo essa reflexão? Né? A gente tem falado muito que o nosso setor solar, ele é muito resiliente, né? E é mesmo, né? É um setor bastante resiliente, porque é isso que faz com que a gente mantenha o foco nas crises.
né? Então, o setor, como o Bruno comentou, gerando os 37 mil empregos a partir de uma crise, né? É um setor que tem liderado arrecadações, né, de impostos. Então, realmente, né, é uma mensagem aqui de muito otimismo, porque nós estamos num setor muito resiliente. Apesar dessa grandíssima deformação que a gente está sendo submetido, né, na pandemia, né, o nosso setor, se a gente for comparar com outros setores, né, acabei de dar alguns exemplos da indústria automotiva, né, tenho ainda bastante contato com essa indústria, está sofrendo bastante, né, o pessoal tem sofrido bastante, né, se já está difícil, né, eu vi aqui um comentário de um colega, né, se já está difícil a pessoa tirar o dinheiro do banco para investir num sistema solar, né, que tenha o retorno garantido, imagina comprar um carro, né, então, realmente a mensagem aqui sobre a resiliência é que nós estamos num setor muito resiliente, então, vamos realmente aproveitar esse momento, né, óbvio, né, tudo tem um limite, né, até o material tem um limite, né, com certeza, né, nós não podemos botar a faca no pescoço do cliente e fazer ele investir, né, a gente tem que saber que existe um limite, mas esse posicionamento que o Bruno vinha comentando, esse estudo, né, do perfil de clientes, né, esse estudo do perfil de aplicações, né, fazendo até um link com esse mundo VUCA, né, trazendo essa clareza, é realmente o segredo do sucesso para nós aqui em vendas, né, dentro desse momento de crise, né, a gente tem a confiança que nós estamos num setor super resiliente, mas a gente tem que buscar os caminhos corretos, né, as aplicações, os clientes, para que a gente consiga perpetuar, né. Uma outra reflexão, né, que eu gostaria de fazer aqui, para a gente já mais meio que ir fechando, né, é justamente essa questão do foco na solução, né, por que eu quis trazer essa questão do universo, do mundo VUCA, né, que a gente está vivendo? Porque, por muitas vezes, a gente está passando por um problema, né? E agora, nesse momento de crise, então, para os empreendedores, né? O colega comentou aí no chat, né? Empreender no Brasil é muito difícil, realmente é muito difícil mesmo. Eu posso falar com propriedade, porque eu já tive uma pequena loja, um pequeno empreendimento, sei como é que é. E é muito difícil, né? A gente empreender no Brasil. Mas, a gente entendendo esse contexto, a gente passa a entender que, na verdade, o problema não é a gente que é o problema, é o contexto que é assim. Então, a gente tem duas opções, né? Ou a gente parar, né? Reclamar, ou agir, né? Ontem mesmo eu escutei um podcast que me marcou bastante. Eu gosto muito de escutar podcasts, até uma dica que eu trago aqui, porque é uma fonte de conhecimento e de troca de experiências muito grande, né? Porque a gente escuta a história de grandes empreendedores, escutar uma história de grandes empresas, né? E primeiro, a gente vê que não está sozinho, né? A gente muitas vezes olha ali o caixa da loja, o caixa do empreendimento, poxa, está zerado. Mas a gente vê que teve outros caras muito maiores que já estiveram nessa situação e prosperaram, né? Então, ontem eu escutei a história da Microlins, né? Um podcast muito legal, contando, né, o depoimento ali do José Carlos Semenzato, que é o fundador da Microlins, né? E ele, num determinado momento, ele falou que o seguinte, né, numa crise que ele passou, a sala dele era o céu e a sala da esposa dele era o inferno. Era oficial de justiça entrando na sala da esposa dele, porque ela era da área financeira, e ele vendendo o sonho na área de vendas, né? Então, você imagina a resiliência desse cara, né? Porque oficial de justiça batendo na porta e ele tendo que vender um sonho, né? De uma franquia e tudo mais. E aí ele, né, palavras dele aqui, né? Ele falou que ele pegava o problema, né? Botava o problema num cantinho da sala e falava pro problema, ó, fica aí. Eu vou trabalhar, vou estudar, vou buscar uma solução. Daqui a pouco eu volto para te resolver. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem do foco na solução. Né? E hoje em dia, as informações são muito abertas, né? Muito amplas. Né? Você entra nas plataformas digitais, tem essas histórias, tem aos montes, né? Se a gente for contar histórias aqui de empreendedorismo, nós vamos ficar aqui uma semana, um mês, né, contando. O próprio canal Solar aí é um grande exemplo de empreendedorismo, né? A Win nascendo dentro desse mundo aqui, né?
Então, também um grandíssimo exemplo de empreendedorismo e de sucesso. E, por fim, uma grande dica, né, um grande segredo, que é a colaboração, né? Cada dia mais a gente está passando por um mundo de economia colaborativa, né? Então, o próprio Bruno comentou, né? Ah, poxa, a gente observa ali que os integradores se ajudam. É isso mesmo, né? Essa semana mesmo nós noticiamos aí pelo canal Solar, é, foi muito legal o que aconteceu, o que tem acontecido na indústria solar, né? Sete grandes fabricantes se juntaram para definir um padrão de desenvolvimento de módulos, né? Todo mundo deve estar observando a grandíssima transformação que está acontecendo agora no universo de módulos, né? O JA acabou de lançar seu módulo acima de 500 watts, né, na faixa aí de 525 watts para cima. Os módulos estão mudando, as tecnologias estão mudando, é um mercado de altíssima tecnologia, e aí, para o bem do mercado, esses 7 fabricantes se uniram para definir um padrão, porque senão cada um estava desenvolvendo um tamanho de célula, né, o tamanho do wafer, né, que a gente chama, de um padrão, e o que estava acontecendo? Aí imagina um fabricante de máquina. Uma hora o fabricante vai produzir uma máquina para um wafer de tamanho X, outra hora vai produzir a máquina para o tamanho do wafer Y, né, um forno, uma máquina de corte. Então, a gente não tem escala desse jeito. Então, o custo vai lá para cima. Então, o que esses fabricantes fizeram, inclusive a JA Solar? Todo mundo se uniu e falou, pessoal, vamos trabalhar com wafer M10, que é o wafer de tamanho 180 milímetros, né, que são essa nova geração de módulos que está vindo aí. Por quê? Com isso a gente ganha em aumento de escala, ganha em aumento de redução de custos e privilegiando o bem comum, né? Esse é o principal, né? Privilegiando aí o bem comum do mercado solar, das empresas crescerem, né? Oferecer para o mercado uma solução cada vez mais economicamente viável. Então, essa é uma grande lição que os fabricantes, né, dentre eles a JA, estão fazendo para privilegiar o mercado, privilegiar realmente quem reduzir custos, né, e cada dia mais aumentar a participação do solar nas matrizes energéticas, né? Então, o poder da colaboração, o poder da parceria, realmente ela é muito grande. Então, essas são algumas das mensagens que eu gostaria de deixar, e óbvio, né, vai ficar aberto aqui para a gente continuar a conversa. Muito bom, Felipe. Só puxando um gancho sobre isso que você falou disso que aconteceu, de grandes fabricantes se unirem para tomarem uma decisão, né, em conjunto. O que eu vejo no mercado solar é que, gente, a gente está num país que é um país com dimensões continentais, em que a energia solar está engatinhando, a gente está no início de tudo, a gente tem um mercado enorme para ser explorado. Eu acho até que o Bruno Felipe pode dizer melhor do que eu, mas eu acredito que se a gente for comparar com, com a realidade, por exemplo, de Europa, a gente deve estar pelo menos há uns 10 anos atrás deles, em relação a investimentos em energia solar fotovoltaica. Então, eu vejo como um mercado que cresce e caminha de mãos dadas, né? E essa questão da colaboração, eu acho que ela serve para todos os níveis de players do mercado. Isso conta no fabricante, isso conta no distribuidor, né? Nós como papel de distribuidor, isso conta para o integrador. A questão da concorrência, né? A concorrência de mercado é uma concorrência sadia. A gente não tem inimigo no mercado, né? A gente cresce junto, um colaborando com o outro, porque é para o bem comum, né? Então, quando eu ajudo uma outra pessoa que atua no mesmo segmento que eu tô mostrando que eu quero que o segmento cresça, que o setor cresça como um todo, né? Você não precisa atacar ninguém ou desejar que um concorrente seu se dê mal ou aconteça algo, não. Vamos lá, vamos caminhar junto, para um bem geral do segmento do setor num país que tem mercado para que todo mundo atue, para que todo mundo trabalhe, isso é um ponto extremamente importante. E aí, sintetizando, né, um pouco de tudo que já foi falado aqui, a gente comentou muito sobre estratégias de venda, sobre a resiliência, sobre a gente não desanimar no período de crise, sobre buscar
soluções, né? Foco em soluções e não focar no problema. Problema a gente vai sempre ter de algum tipo, a gente vai sempre ficar meio que trocando de problema, né? Óbvio que às vezes o problema é mais complexo de ser resolvido ou menos, mas a gente vai ter problema sempre, que a gente vai ter que saber como contornar para que a gente continue de pé, para que a gente continue com crescimento contínuo, exponencial. Então, para a gente sintetizar, né, tudo que foi comentado aqui, eu queria falar um pouquinho, antes da gente começar a bater um papo aqui, sobre a ideia a ideia do pós-venda, né, que ainda é uma coisa que eu vejo que o mercado tem talvez um entendimento um pouco distorcido, ou muita gente negligencia o poder do pós-venda, até mesmo como um braço da própria venda, né? Então, o pós-venda ele é vendido na venda. E é muito legal isso, porque como que se definiria hoje o pós-venda? O que é o pós-venda, né? Existem, obviamente, diversas percepções diferentes de acordo com o tipo de mercado que se atua, né? Como se aplicar, o que é importante, o que é indispensável, o que é indispensável. Mas é legal, tem uma definição que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, tá? Mas eu sempre li essa definição em que diz que o pós-venda é mostrar para o cliente quais são as suas verdadeiras intenções, qual a intenção da sua empresa no relacionamento com ele, e é a ciência, a arte de conquistar e manter cliente, e assim desenvolver relacionamentos lucrativos com eles. Então, na verdade, eu queria que esse momento fosse mais um bate-papo, uma interação, mas eu acho que existem alguns pilares que são importantes. E eu acredito que é uma cultura. Né? Você entender dentro da sua empresa que o pós-venda é importante é meio que cultural. Porque a gente talvez tenha uma ideia já meio que implementada ali no automático do dia a dia, que vendeu, acabou. Né? Vendeu, ponto. Ah, tá vendido. Faturei, fechei o negócio, acabou, vamos partir para outro. E aí você abandona completamente aquele seu cliente final, no nosso caso, distribuidor, né? Aquele integrador, no caso de vocês, integradores, aquele cliente final. E o que eu ouço muita gente, às vezes, falar é uma coisa que é uma inverdade muito grande. Por exemplo, eu já ouvi de vários integradores, mas o meu cliente final, ele fechou um negócio comigo, ele nunca mais faz um negócio comigo, ele não vai comprar outro sistema solar para instalar no local que ele já instalou. Tudo bem, mas aí acabou o seu relacionamento com o cliente, acabou com a negociação. O próprio Felipe falou ainda agora, a gente está falando de um produto que ele tem vida útil, né? De 25 anos, de 30 anos. O que você oferece para o seu cliente depois que você fecha uma venda com ele? Você vira as costas, sabe? Então, assim, tudo bem, talvez você não venda um segundo sistema, um kit, né, solar fotovoltaico para ele, mas você vende pós-venda, né? Você vende relacionamento, você vende comissionamento, você vende contrato de manutenção, dependendo do porte, obviamente, do projeto. E tem outra, você implementa naquele seu cliente a ideia de que ele pode confiar em você, na sua empresa, na sua marca, né? E existem algumas frases que eu separei aqui que eu quero trazer para a gente comentar sobre elas, que são frases de mercado, frases de empresários, frases de CEOs de grandes empresas que entenderam o poder do pós-venda e transformaram o pós-venda num braço da sua empresa de negociação. Porque, primeiro, ele implementa, né? Como tem nessa imagem aqui, vocês estão vendo o meu mouse na tela? Que sim, né? Sim. Tem o primeiro pilar, que talvez seja o mais difícil, é implementar. Né? Porque quem vem de uma situação de que não faz ideia ou de que não entende o poder do pós-venda, talvez tenha dificuldade de implementar isso no seu processo natural, né, de negociação. Mas você implementando e entendendo que pós-venda é um argumento de venda. Vocês conseguem entender isso? O pós-venda ele é um argumento de venda. Né? Quando, para a gente, por exemplo, nós distribuidores, o que nós vendemos? A gente não vende módulo, eu não vendo inversor. Quem vende módulo inversor são os fabricantes de módulo inversor. Eu vendo serviço, eu vendo uma logística diferenciada, eu vendo um suporte técnico diferenciado, né? Eu vendo uma consultoria técnica ali no momento da venda, diferenciado, um acompanhamento na obra, um acompanhamento no projeto, uma garantia diferenciada, né? Um sistema de monitoramento diferenciado, de acompanhamento. Então, assim,
tudo isso se torna argumento na hora de você fechar uma venda. Então, não é simplesmente vender. Então, essa implementação, ela passa a gerar esse segundo pilar, que é o engajamento, né? E esse engaje que, na verdade, engajamento é a palavra difícil de definir, né? Eu não sei se o Bruno e o Felipe têm uma ideia clara, assim, de que seria engajamento. Eu acho que é uma palavra que ela muda de sentido, de significado, dependendo de onde ela está sendo aplicada, né? E trazendo, por exemplo, para a nossa realidade, eu até anotei aqui algumas definições, e a que eu mais entendi como o que mais combina com a gente aqui é o seguinte: o que é engajamento para a gente que trabalha com isso? É você imprimir no cliente aquele sentido dele ter orgulho de ter feito um negócio com você, né? Ele está fidelizado à sua marca ou à sua empresa, né? É aquela percepção de quanto o cliente está disposto a se fidelizar à empresa e seus serviços. É você reter, criar a ideia de encantamento, do cara ser fã da sua marca, ser um cliente vendedor, um cliente advogado, o cara que vai te defender numa roda de discussão. Quando alguém falar, pô, os módulos da JA são isso, isso e aquilo. O cara fala, não, eu sou cliente, eu comprei o módulo da JA, eu tenho o módulo na minha casa, é um excelente equipamento. O que você fez com esse cliente? Você fidelizou aquele cara. Ele está vendendo para você. Então, uma negociação ela não acaba na venda, talvez ela comece na venda, né? E talvez seja um pouco difícil entender o sentido real disso, mas se parar para pensar, começa na venda. A venda é o pontapé inicial do relacionamento com o seu cliente. E quando você consegue engajar tudo isso, imprimir tudo isso no seu cliente, você colhe resultado. O que é o resultado? É aquele cliente que vai te indicar para mais 10 outros clientes, sabe? É aquele cliente que vai falar assim, vai tirar foto do sistema na casa dele, e vai falar, ó, eu fiz com empresa X. Os caras são competentes, os caras são sérios, os caras entregam a obra no prazo, os caras, sabe? Então, tudo isso é resultado de um serviço de pós-venda. Então, é muito legal a gente entender o conceito real e o quanto o pós-venda ele pode agregar, né? Eu até me antecipei um pouco ao slide aqui, né? Mas é uma ótima pergunta. E o que eu acho mais legal dessa pergunta aqui é que, para mim, né? Queria até ouvir o Bruno e o Felipe, mas para mim, essa é uma pergunta que não tem resposta. Quando acaba uma negociação? Sinceramente, não sei, vai depender do quanto eu quero manter aquele cliente para sempre ali engajado na minha empresa, né? O que vocês pensam? Acaba o dia que decidir não ter mais negócio com aquele cliente, porque no fim nunca acaba, né? Eu já trabalhei, já fui gestor da área de qualidade muitos anos, né? Trabalhei diretamente, né? Com pós-venda, com qualidade, e assim a máxima que a gente sempre diz vendas só faz a primeira venda, a segunda venda em diante é pós-vendas, né? Muitas vezes a gente tem essa imagem de que pós-vendas está muito associado, tem uma imagem ruim do pós-venda, que está associada a problema. Como é que é o pós-venda? Né? Às vezes o pessoal pergunta, como é que é o pós-venda da JA? Já existe o pós-venda da JA, a gente fez a primeira venda, ad eterno, pós-vendas é ad eterno. E é muito focado no serviço, naquele algo a mais, né? Estou vendo o pessoal comentando aqui no grupo, recomendando o selo para o cliente, ajudando o cliente, trazendo solução diferenciada, né? Poxa, instalou o kit lá, não vai instalar mais? Mas aquele cliente vai te ajudar a vender para o vizinho dele, né? Então, realmente, a gente tem que tirar essa imagem ruim do pós-venda ali, que é associado com problema de qualidade, porque, cara, qualidade não é mais um diferencial, né? Eu já fui, posso falar com propriedade, eu já fui gestor de qualidade, gerente de qualidade, indústria automotiva, indústria de módulo, já trabalhei no chão de fábrica, posso falar que qualidade não é diferencial mais não, você fala, o cara tem um pós-venda porque ele tem uma boa... Não, pós-venda já é relacionamento com o cliente, está muito mais focado na minha visão para o relacionamento com o cliente. Perfeito, perfeito. Bruno? Não, e exatamente, né, para aqui a Suzy Passos aqui mandou no vários comentários, outras pessoas também, né, um cliente bem atendido, ele te gera indicações, você apontou isso, o Felipe também, né, e no nosso setor, sobretudo, né, em todos os setores, mas o nosso, né, que trabalha com um valor agregado altíssimo, né, faz toda a diferença,
né? Dá trabalho, viu? Perdeu uma venda indicada, perdeu uma indicação, dá mais trabalho do que fechar, viu? Então, é trabalhar direitinho, atender o teu cliente, né? Mostrar que você está perto, manda um relatório de geração para ele, fala, ó, né, eu te prometi tantos quilowatts-horas nesse mês, aqui no mês de janeiro, né? Então, tá aqui o relatório, eu te entreguei mais, né? Outra coisa, né? O Raoni também falou, né, os módulos precisam o seu sistema precisa ter um processo de operação e manutenção, vai lá, faz uma termografia, né, vê se está tudo certo, manda um relatório para o teu cliente, isso daí faz a diferença, a gente sabe disso, nós somos assim, né, quando um determinado fornecedor, um determinado parceiro te mostra, né, que ele está ali perto, você é mais propenso a fechar coisas com ele novamente, né, e vai te solidificando no mercado, né, então é vital, não tem como não ter um pós-venda forte. Perfeito, perfeito, exatamente. E existem algumas frases que a gente vê de pessoas que são que atuam diretamente relacionado, né, ao pós-venda, em que são muito interessantes. O Felipe falou, às vezes as pessoas associam o pós-venda a problema, né? E isso também é uma inverdade, né? Não é uma coisa. Tudo bem, dentro do pós-venda existe o braço ali, o setor que cuida de RMAs, de problemas que você teve com equipamento e tudo mais. Isso é um ponto, é uma mão, é um braço dentro do pós-venda. Não quer dizer que pós-venda esteja diretamente relacionado a isso. Muito pelo contrário. E acho que isso vai um pouco também de entender que o pós-venda ele precisa ser uma atitude proativa, né? E não uma atitude reativa. Eu acho que a empresa que ela lida com pós-venda de forma reativa é aquela empresa que fica esperando o cliente ter um problema, né? Ou seja, eu só vou fazer contato com aquele cliente depois da venda se ele tiver um problema. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, primeiro, porque o cliente vai ter um problema. Então, você não consegue nem ter um termômetro de como está sendo a sua prestação de serviço, porque você não ouve o cliente. Você não sabe se ele está satisfeito, você não sabe se ele está te indicando, ou se ele está indo para o vizinho falando mal do seu serviço. Você não consegue medir nada disso, né? Então, a estratégia de pós-venda proativo, né? Você fazer contato com o cliente antes que ele faça com você, é uma coisa muito inteligente. E tem eu anotei aqui, deixa eu ver, tem uma frase que foi do pessoal do American Express, que eles falaram, né, numa entrevista, eles falaram, um cliente fidelizado, ele volta a fazer negócio e pode até indicar seu produto e serviço a conhecidos, ajudando sua empresa a expandir as vendas. De acordo com a American Express, 42%, gente, é quase a metade, 42% dos consumidores acreditam que aquilo que mais o motiva a testar uma nova empresa é a recomendação de um amigo ou familiar ou conhecido. Então, um serviço muito bem prestado, né, e quando eu falo serviço, é o pacote inteiro. Negociação, né, a captação lá, a prospecção do cliente, aquele momento de fechar o negócio da venda e, obviamente, também o pós-venda depois. Quando todo esse pacote é muito bem casado, muito bem prestado, você pode ter certeza que você vai ter cliente que trabalhe para você. Né? E dizem que, é clichê essa frase também, mas dizem que o melhor marketing é um cliente satisfeito. Né? O melhor marketing que você pode ter para a sua empresa é um cliente satisfeito com o seu serviço, com o seu produto, com a sua entrega. Então, é crucial a gente entender o poder de um pós-venda, ainda mais na crise. Né? De repente, hoje, você não está conseguindo fechar novos negócios nesse momento. Está todo mundo em casa, todo mundo, né, com medo de gastar dinheiro, de investir, ou então com medo de ter empresas que não estão fazendo instalação, obviamente por questões de segurança, né? Não estão com equipe em campo, é completamente compreensível isso. A gente foi orientado dessa maneira, né, para lidar com essa pandemia, com essa crise, e a gente precisa respeitar todas as medidas, é óbvio, mas enquanto você não está fechando novas vendas, será que você está cuidando do que você já fez? Será que você está consolidando o cliente que você já atingiu? Ou você vendeu e largou ele de lado? Porque nesse momento, esse cara pode ser o seu melhor vendedor. O seu cliente, nesse momento, ele pode ser o melhor vendedor, que ele está em casa. Ele está conversando com outras 10 pessoas que aumentaram, dobraram o seu consumo de energia, porque está todo mundo dentro de casa.
e ele está falando, olha, eu tenho um sistema solar fotovoltaico na minha casa, no meu comércio. Então, essa crise, esse lockdown, essa pandemia que eu tenho que ficar em casa, eu gasto mais energia, não está me afetando. Eu acho que você também deveria investir nisso. Cara, você vendeu um novo projeto ali. Você vendeu um novo serviço naquilo. Por quê? Porque ele não vai falar, procura na internet, não. Fala, ó, eu fiz com fulano. E eu estou satisfeito com o serviço. Toma aqui o contato dele, faz com ele também. Então, ter essa noção de que a qualidade do pós-venda pode agregar ao seu negócio é de extrema importância, sempre foi, e hoje eu entendo que ainda mais. E aí, por último, eu queria deixar essa pergunta aqui para a gente debater um pouco aqui, conversar, né? Quanto que um cliente satisfeito pode agregar ao negócio? E em contrapartida, eu queria até melhorar isso aqui. Eu queria fazer uma outra pergunta. Quanto um cliente insatisfeito pode prejudicar o seu negócio? E também, né, talvez seja maior o prejuízo do que... Eu acho que um cliente insatisfeito, ele vai te dar um trabalho tão grande, porque esse cara ele vai para o Facebook falar mal da sua empresa, ele vai para qualquer rede social que ele puder falar mal do seu serviço, vai te malhar, e para você reverter essa situação, dizem, né, também, tem algumas outras fases aí que a gente está cansado de ouvir, que dizem que custa 5 vezes mais você fazer um cara voltar a fazer negócio com você, né, tirar uma imagem negativa, do que você conquistar um novo cliente ou manter o cliente que já está satisfeito ali. Né? Você imagina quanto que você tem que gastar de publicidade, de marketing, de propaganda, né, para você imprimir naquele cara que não, ele teve uma ideia errada do seu negócio, não é bem daquele jeito, mas o problema já está feito. Então, o esforço que você vai ter que dispensar, certamente, é muito maior do que você manter uma pessoa satisfeita. Entende? Então, eu queria ouvir aí, fazer um bate-papo rápido aqui com o Bruno e com o Felipe sobre essa última... o que vocês entendem que um cliente satisfeito agrega e o que vocês entendem que um cliente insatisfeito traz de prejuízo para o negócio? Olha, o poder do cliente insatisfeito, ele é muito, muito grande, né? O cliente insatisfeito, ele é um detrator do negócio, né? Ele pode acabar com a sua empresa, né? Um cliente insatisfeito já acaba com a empresa. Pode ter 10, né? O ser humano é duro, né? Mas a gente é assim mesmo, né? Você tem 10 caras super satisfeitos. Mas só que para falar bem é mais difícil, né? Até a gente pega ali pesquisas de satisfação de cliente, né? Quando você está contente, às vezes você nem responde, né? A pesquisa. Agora, quando você está, né, pé da vida, aí Verdade. desce a lenha. Então, um cliente insatisfeito, ele tem um poder gigante na mão, ele pode acabar. A gente tem várias histórias aí de marcas, né, que sumiram do mapa por conta de clientes insatisfeitos, né, e depois para aquela marca conseguir se reposicionar é muito difícil. Então, se isso acontece com grandíssimas corporações, imagina com a gente, né? Então, o pessoal estava comentando aqui no chat, por exemplo, achei muito legal, né, poxa, no comecinho ali, né, das primeiras faturas, né, o cliente não entende aquela conta, né? Então, poxa, vamos lá conversar com o cliente, vamos entender, vamos explicar para ele, né? Isso é pós-venda, né? Exato. Igual você comentou, Raul, né? Ficar esperando vir um problema, porque daí o cliente já fica com o saco cheio, aí ele vai reclamar com você, até se explicar que focinho de porco não é tomada, né? Já causou um estresse. Então, realmente, a questão do pós-venda, e acho que é muito bem colocado por você essa questão de aproveitar o momento da crise para fazer o relacionamento mais forte com os clientes, né? Talvez, em vez de buscar novas prospecções, né, gastar ali uma energia, investir uma energia no relacionamento forte com os clientes, porque eles mesmos vão se tornar, né, os próprios vendedores, né, da empresa. Então, isso é muito bom. Muito, muito legal os comentários do pessoal aí no bate-papo também. Perfeito, perfeito. E essa questão que você comentou, né, do quão mais custoso é você trazer de volta um cliente insatisfeito, é a realidade, né? Assim, são várias ligações, né? São várias ligações de várias horas para poder convencer, né?
Então, é tempo da tua equipe, são recursos que você tem que despender ali que poderia ser evitado se você tomasse cuidado desde o início, né? E na minha opinião, né, na minha modesta opinião aqui, eu acho que um cliente insatisfeito, ele gera um impacto no teu negócio estrondoso, né, como o Felipe mencionou aí, a pessoa quando está insatisfeita, ela sente mais, né, injustiçada, né, e aí ela procura, enfim, né, se comunicar com o mundo para, né, evidenciar essa indisposição dela. E aí você acaba perdendo negócios, né, você acaba tendo alguém jogando, né, contra, né, então, com certeza, né, a gente precisa atender e atender bem, né, e independente de qualquer coisa, né, eu acho que é sempre colocar os propósitos, né, a gente está aqui, todo mundo, né, com propósito, não é só vender, né, é realmente se relacionar, trazer uma solução importante para o teu cliente, importante para o mundo, né, e a gente tem que estar sempre voltando às origens e perguntando qual que é o meu propósito aqui, o que que eu vim fazer nesse mundo, né, e com certeza ter bons relacionamentos passa por isso daí. Perfeito, Olha, eu perfeito. queria até complementar essa questão do potencial que um cliente insatisfeito traz, né? Na atualidade, o maior, vamos dizer assim, as grandes corporações, né, principalmente essas empresas que estão trabalhando muito forte agora com e-commerce, né, e essas corporações trabalham no mundo ali do B2C, né, o comércio ali direto com o cliente, né, então tem uma métrica muito interessante que está sendo utilizada, está sendo super difundida, né, já vem sendo, mas agora cada vez mais, que é o Net Promoter Score, o NPS. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa é a principal métrica. Então, quando a gente faz uma compra lá por um aplicativo, né, de compras, ele vai, a gente tem percebido que cada vez mais as perguntas estão reduzindo, porque a tendência está sendo poucas perguntas, você obter o máximo de informações possível. E qual que é a estatística do NPS, né? O que o NPS fala para a gente? Que de 10 clientes, pegando um universo de 10 clientes, 6 deles vão ser detratores, vão ser os caras que vão falar mal. 2 deles, né, que são as notas de 0 até 6. Se você tomar uma nota de 0 até 6, são clientes detratores. Se você tomar uma nota 7, 8, cliente neutro. Ele não vai falar nem bem, nem vai falar mal. E os que chama de promoters, né, os que vão promover o teu negócio, são os que vão te dar 9 e 10. Então, cada dia mais as empresas estão diminuindo, né, porque as pessoas não estão mais querendo responder perguntas, né. Então, que nota você dá para, por exemplo, para a JA Solar? Tipo, de 0 a 10. E aí, a partir daí, as empresas estão fazendo as estatísticas de satisfação de cliente. Né? E somente os 9 e 10 são considerados clientes engajados, né, igual você comentou, Sim, sim. e que promovem a tua marca. Sim, né? Então, sim. a chance de você não ser promovido pelo seu cliente é muito maior, né? Se for pensar bem, só 2 notas, né? 9 e 10. E 6 notas é possível o cliente te achar como ruim e ser um detrator. Então, o potencial do cliente insatisfeito é muito maior. E eu vi aqui o pessoal comentando lá que dá problema na conta, né? E o pessoal fica culpando a Enel, fica culpando a concessionária. Aí vai naquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Eu vou ficar focando no problema ou vou focar na solução? Porque no fim, o cliente, ele fala com você. Ele não fala com a concessionária. Então, é culpa da concessionária? É culpa da concessionária, não é culpa sua. Mas uma atitude proativa perante o cliente, já sabendo que vai dar problema, uma atitude proativa pode resolver muita coisa, né? Perfeito. Proativamente já vamos explicar para o cliente, olha, sua conta vai vir meio bagunçada no começo, mas eu vou te ajudar a entender, né? Fazer um passo a passo. Então, isso aí é fundamental. Fundamental a gente sair desse campo de ficar culpando os outros, culpando as situações, focar e entender que o poder do cliente detrator ele é muito maior mesmo. Então, Perfeito, é verdade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente vê isso, né? Na realidade, a gente vê. E aí, para a gente finalizar, falando um pouco aqui da Win, eu sou responsável pelo pós-venda da empresa e nós temos, a gente desenvolve aqui, te acompanha indicadores
que nos permitem medir várias coisas relacionadas à pós-venda, né? Tanto problemas quanto coisas boas, obviamente. A gente tem que medir tudo isso, né? Afinal, o que não é medido não pode ser corrigido. Então a gente tem que medir as coisas boas e as coisas ruins, óbvio. E a gente sempre falou, nós Win, sempre tivemos um discurso de que quem compra da Win compra um serviço diferenciado. E a gente trabalha para isso, né? A gente não pode oferecer um equipamento diferenciado no sentido óbvio. A gente tem a nossa responsabilidade de com quem a gente escolhe se relacionar, óbvio. Mas toda responsabilidade disso é do fabricante, né? Então, assim, nós decidimos trabalhar com produtos de qualidade e nós decidimos, juntamente a isso, oferecer serviços de qualidade. Eu entendo isso como um casamento perfeito. Então, a gente cuida de muitos indicadores pós-vendas aqui, como o tempo médio de atendimento, quantidade de problemas ou dúvidas que nós recebemos todos os dias, e como a gente lida com tudo aquilo. Graças a Deus, isso até hoje tem sido muito positivo. A gente recebe muito feedback de cliente elogiando o nosso pós-venda, elogiando o suporte técnico, elogiando os vendedores, até porque a venda de um sistema fotovoltaico é uma venda técnica, né? Os nossos vendedores são todos engenheiros, né? Então, assim, você vai ligar para conversar com eles, eles têm capacidade de conversar com você, você seja técnico, seja engenheiro, seja um eletricista, seja alguém do setor, enfim, eles vão conversar com vocês, vão te fazer entender sobre o equipamento, vão te fazer entender o que você está comprando, e então, desde aquele momento ali, a gente se preocupa em oferecer um serviço diferenciado. Não é só depois que você compra. A gente diz que você, aqui com a gente, você sabe exatamente o que você está comprando. E a gente imprimiu esse discurso nosso dentro do assistente, que a gente tem para dimensionar orçamentos e projetos, que é uma ferramenta que a gente diz que ela não te permite errar, né? Então a gente se preocupou em só deixar você comprar se aquilo que estiver sendo dimensionado casar com todas as exigências técnicas, né? Com todos os parâmetros elétricos e mecânicos de cada equipamento. Se for uma configuração inválida, você não vai prosseguir, você não vai conseguir comprar. Então a gente se preocupa. Desde o momento da venda, a gente se preocupa com pós-venda, essa é a realidade, né? E aí eu queria só falar assim, no que eu me baseio hoje aqui para conseguir fazer com que a gente tenha sucesso no departamento de engenharia, no departamento pós-venda. Eu costumo me basear nessas medições de desempenho, né, desse alinhamento estratégico de operação na pós-venda, nos pilares de qualidade. O que seria qualidade? É você imprimir no cliente a percepção de que o produto e serviço ofertado está garantido, né? Ou seja, você fazer ele entender que ele está comprando um produto de qualidade e um serviço de qualidade. Você está atestando a qualidade de tudo que foi fornecido, né? E isso inclui produto, serviço, funcionalidade, aparência, aceitação daquilo ali, a confiabilidade, a durabilidade de tudo que você está comprando, do equipamento, o contato que você consegue, a facilidade do contato. Isso foi um dos pontos mais críticos que a gente ouviu do mercado, de distribuidores X e Y, que depois que vende, é difícil você ter contato com o distribuidor. E com a gente, não, a gente passa essa ideia de querer estar próximo, muito perto do cliente. Então, você consegue um contato muito facilitado com a gente. O meu celular é disponível para quem quiser falar comigo. Tanto, não só meu, mas da minha equipe, de toda a equipe da Win. Os nossos ramais são disponíveis, os e-mails. Enfim, você consegue falar com a gente depois de ter comprado. Depois da qualidade, a satisfação, que é imprimir aquela ideia do cliente realizado e desfrutando do benefício que ele obteve ali no dia a dia, né? E aí isso significa o quê? A percepção do cliente em relação ao serviço como um todo e seus benefícios no dia a dia. É a sensação resultante da comparação entre o desempenho percebido do produto e a expectativa que foi gerada lá no momento da compra. Ou seja, tudo isso tem que casar, ele tem que estar satisfeito. Então, qualidade, satisfação, o conceito de engajamento, que a gente já comentou aqui, né? O quarto ponto, que é muito importante, é a coerência. Né? Então, a gente se baseia no pilar da coerência. O que é a coerência? Coerência é o cliente entender e ter a sensação daquele dever cumprido por nossa parte.
Né? O cara fala, caramba, me relacionei com a Win, negociei, comprei, eles estão de parabéns, dever cumprido pela parte deles. Né? É atestar que tudo que foi prometido na pré-venda está sendo cumprido após a venda. Né? Então, é coerência na operação. Né? Não adianta o vendedor dizer uma coisa para o cara que depois que está vendido não existe. Né? Então, a gente se preocupa muito com isso. E depois é o sucesso do cliente, né? Que é aquela percepção final de valor, de exclusividade. É aquele cara que já está engajado, é o cara que está satisfeito, é o cara que comprou a ideia da empresa, que vende a nossa marca, né? E tudo isso eu estou falando de um aspecto de distribuidor, mas que você pode imprimir no seu aspecto de integrador, é a mesma coisa. Todos esses pilares, eles servem para quem é integrador, servem para quem é fabricante, servem para qualquer player do mercado. Então, eu queria deixar aqui no final esses pilares. E é uma tarefa e tanto aqui, a Suzy está falando, realmente. Não é fácil. Não é fácil, mas é um trabalho que te gera satisfação até para quem faz, não só para o cliente, né, que é o consumidor final, que é o integrador, no nosso caso, né, o integrador para a gente é o nosso cliente final, mas no caso de vocês, são o cliente final de vocês. Então, todo esse conceito, os pilares que você determina, você planeja tudo isso, né? Falou, o meu pós-venda é baseado nisso. E você fazer, implementar, é a cultura, né, de fato. Por que a gente fala que é cultura? Porque é de fato uma decisão de implementar aquilo. Você fala, cara, a minha empresa agora trabalha dessa maneira. E eu estou colhendo resultados porque eu resolvi trabalhar dessa maneira. Isso é muito, muito interessante. Eu não sei se vocês têm perguntas aqui no chat. Se tiver, vocês podem fazerem. A gente já está estourando o nosso tempo aqui, 1h30. Queria agradecer muito a presença do Bruno, do Felipe. É muito bom dividir esse tempo com vocês, é uma honra dividir esse tempo com vocês. O Felipe é um cara que é referência aí relacionado a módulos do Brasil. Um cara que saca muito do que faz, então ele não vende só um fabricante, uma ideia de venda. O cara, para ele estar lá dentro é porque ele atestou a qualidade do fabricante, vocês podem ter certeza disso. Senão ele não trabalharia lá. Obrigado. É um cara muito competente no que faz, então podem confiar na JA Solar para os seus projetos, tá? Nós trabalhamos também com a JA Solar, então nós confiamos no fabricante e sobretudo, no nosso relacionamento com o Felipe, que nos dá muita segurança na operação. Da mesma forma o Bruno. Gente, se você é um profissional do setor solar e você ainda não estudou no canal solar, você não é um profissional completo, pode ter certeza do que eu estou te falando, tá? E não é puxar sardinha. Eu fiz os cursos do canal solar, o Bruno sabe disso. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre aprende alguma coisa. E vou te dizer outra coisa, se você fizer o mesmo curso 10 vezes no canal solar, eu te garanto que você vai aprender coisa nova nas 10 vezes que você fizer. Porque são profissionais extremamente capacitados, qualificados, que estão há anos no mercado. Então, se você ainda não fez, você precisa fazer um curso no canal solar, você precisa se qualificar com eles. E é isso, gente. Queria deixar a palavra com vocês para um recado final e já de antemão agradecer a esse tempo dispensado de vocês e do pessoal que nos acompanhou aqui nessa webinar também. Obrigado, Raoni. Obrigado pelas palavras aí. A gente sempre aprende, na verdade, né, Raoni? Só não aprende quem acha que sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então, nós aprendemos com vocês também nos nossos treinamentos, nos nossos relacionamentos, nos webinários como hoje a gente fez, né? Estejam sempre abertos aí a aprender, né? Tenham humildade para fazer isso. Antes até de fazer o agradecimento aqui e fazer a minha mensagem final, ficou uma pergunta bem interessante aqui do Gleucio, né? Que o Gleucio, ele pergunta se as incertezas, né, sem as certezas ou com as incertezas ao longo do caminho, se vale a pena planejar, né? Tem que planejar sempre, viu, Gleucio? A diferença é que em tempos muito voláteis como é o que a gente vive hoje, você tem que estar sempre revisitando o plano e fazendo os ajustes se necessário, né? Então, é na tempestade, né? O avião está lá voando, né? Na tempestade ele não deixa o plano de voo dele, ele segue, né? Ajusta. Então, vamos usar aqui essa analogia aqui para o nosso dia a dia, né? Planejar sempre, né? Saber sempre estar preparado para aquilo que
já é sabido, para que você consiga gerenciar as diferenças, né, os percalços aí de uma forma mais fácil. Se você não está preparado para o que já é certo que vem, vai vir um novo e você não vai conseguir gerenciar as duas coisas, tá? E para fechar aqui, né, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, da Win, né, Raoni? Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, né? Já tinha visto vários amigos aqui participando do webinar, já estava até ficando bravo, já estava quase ligando para a Lídia, né? Mas aí a Lídia me ligou, né? E fez o convite. Me senti muito honrado, muito bom participar, né? O bate-papo aí de alto nível, junto com o Felipe ainda, que é uma fera aí do setor, né? Um cara que eu respeito, né? Assim, respeito desde sempre, um cara que a gente sempre troca ideia, sempre se atualiza, né? Tenham, né? Sempre digo aí também, né? Tenham com vocês aí pessoas próximas de vocês para vocês trocarem essas ideias, né? Para vocês se movimentarem, né? Com informação. E informação, ela sempre te traz, né, a capacitação, ela te traz diferenciação, né, se você quer ser diferente do seu concorrente, diferente dos outros prestadores de serviço, das outras empresas que estão no mercado, é a capacitação que vai fazer isso, tá? Perfeito. Raoni, mais uma vez, obrigado, Lídia, obrigado Camila, todo o pessoal aí da Win, é sempre um prazer estar junto com vocês. Maravilha, Bruno, muito obrigado, meu amigo. Valeu, pessoal. Obrigado por essa honra de dividir esse espaço com vocês e também com os nossos participantes que contribuíram bastante, eles comentaram bastante aí no bate-papo, só discussão de alto nível. Obrigado aos aí pelas palavras, né? Muito emocionante aí estar ao lado de caras tão feras, pessoas tão iluminadas, né? Além de grandes profissionais, são pessoas excelentes, né? São excelentes profissionais, excelentes pessoas, né? O mundo está cada dia mais focado no relacionamento, né? E ter, realmente, como o Bruno comentou, ter pessoas por perto, né? Tem uma estatística que diz, né? Eu, como era da qualidade, eu gosto bastante de estatística, né? Acho que vocês perceberam. Mas tem uma estatística que diz que a gente é mais ou menos a média aí das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Então, vamos buscar conviver cada dia mais, não deixar, né? Lógico, os antigos amigos, né? Vamos ampliar cada vez mais o leque de amigos, né? E só reforçando essa questão do planejamento que o Bruno comentou, eu sei que o Raoni é músico, eu também gosto de tocar um pouquinho aí, gosto do mundo da música, né? E tem uma música muito interessante aí, que acho que a maioria do público aqui deve conhecer, que diz o seguinte: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, se não tiver planejamento, aí a vida vai nos levar, né? E se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, realmente, isso é a importância do planejamento, né? Tem que ter o planejamento, tem que ter o conhecimento do que está acontecendo. Não se frustre, porque vai sair fora do plano, mas o negócio é corrigir a rota rápida. Acho que o exemplo que o Bruno deu aí do avião é isso. Vai entrar no meio da tempestade, corrige a rota, mas o destino final a gente já sabe onde que é com certeza o sucesso. Né? Sucesso a todos, bons negócios e contem sempre comigo, né? Tanto aí no online, no offline, ele está sempre disponível aí para trocar ideias. Perfeito, perfeito. Bom, agradeço ao tempo aí, né, dispensado aqui também pelos participantes. Eu sempre gosto de falar isso, eu repito todas as webinars, é uma responsabilidade muito grande você tomar o tempo de alguém, né? Você tem que agregar alguma coisa na vida daquela pessoa, afinal de contas ela está 1h30 ali ouvindo o que você tem para falar. E isso certamente é uma honra muito grande, é uma responsabilidade, uma honra muito grande poder dividir conhecimento, né? Dividir conhecimento é a melhor forma de aprender. Então não se engane, a gente está aqui falando, mas a gente está aprendendo o tempo inteiro também, juntos. Exatamente. A gente sempre aprende acho que até com a gente mesmo, a gente aprende falando sozinho, a gente aprende, né? Imagina ouvindo outras pessoas que têm muito conteúdo para dividir e compartilhar ali. Então, mais uma vez, obrigado, gente, por esse tempo dispensado aí por vocês. Espero que tenha, de fato, agregado. Espero que tenha servido para nortear um pouquinho ali as ideias, né? Nesse momento de crise, com tudo que a gente falou aqui de estratégia de venda, de implementação da cultura pós-venda, que tudo isso sirva
para os negócios de vocês no dia a dia e para sobreviver, né, a esse período que certamente vai passar, sempre passa, e a gente vai voltar talvez com obviamente, né, com muitas coisas diferentes, mas a gente vai voltar ao normal, sim, talvez com cuidado a mais, com preocupações a mais, com a nossa própria saúde, com as pessoas que estão próximas da gente, mas obviamente que o mundo vai continuar sendo o mundo, a gente vai continuar trabalhando, isso não vai mudar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Acessem lá nossas plataformas, tá? Nossas redes sociais, e nos dê feedback de toda a percepção que vocês têm tendo aí do nosso trabalho. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Grande abraço aí. Uma boa semana para todo mundo aí. Boa semana para todo mundo. Sucesso. Até a próxima. Um abraço. Até.